Olá, eu sou César Barbosa e hoje ele fazer um breve resumo do canto 2 da Ilíada. O que acontece no canto 2 da Ilíada? Enquanto os deuses e os homens dormiam, Zeus planejava como concretizar a promessa feita à deusa Tétis. Tétis, que é a mãe de Aquiles. E ele teve a ideia de lançar um sonho mentiroso. Neste sonho, ele passaria uma mensagem para Agamemnon, que ele fosse para a batalha contra os troianos, que Zeus daria a vitória ao Atrida. Agamemnon, confiando no sonho, ele, ao despertar, ele convoca uma assembleia. Ele conta aos principais líderes o sonho que teve, mas ele resolve testar a moral da tropa, né? E diz que o sonho era o Crônida, né? O filho de Crono, que é Zeus, enganando, dizendo que ia dar a vitória para ele ir para a guerra e conhecer a derrota. Então ele convoca os gregos para retornar para a pátria, né? Ver mulheres e filhos. E Nestor intervém, né? No, diz que se tivesse ouvido esse sonho de qualquer outro grego, ele acharia mentiroso, né? Mas como foi do próprio Agamemnon, portador do cetro de Zeus, né? Vale ressaltar que esse cetro ele foi feito por Hefesto. De Hefesto presenteou o pai Zeus, né, com esse cetro. Zeus, por sua vez, presenteou a Hermes, o deus mensageiro, e Hermes passou para Pélope, o domador de cavalos. Pélope é o avô de Agamemnon. De Pélope passou para Atreu, e Atreu foi deposto e morto pelo irmão Tiestes, e Tiestes foi deposto pelos sobrinhos Agamemnon e Menelau, e Agamemnon ficou com o cetro. Então, após Agamemnon contar ao sonho, né? Voltando à questão do sonho, Tecites, que era uma figura ali feiosa, né? Um homem muito feio, era características físicas horríveis, e ele era uma pessoa odiada, não era um bom guerreiro. Inclusive, Zeus e Odisseu e Aquiles odiavam esse Tecites, e ele começou a insultar Agamemnon, inclusive com palavras muito parecidas com as de Aquiles, mas para o grego eles tinham uma coisa: mesmo o discurso sendo bom, ele não poderia ser pronunciado por uma pessoa pusilânime, né? Uma pessoa corrupta, uma pessoa de baixa moral, uma pessoa sem respeito. Mesmo as palavras sendo certas, ela não pode ser ditas por qualquer um. Não podem sair da boca de qualquer pessoa. E Odisseu, ele repreende bastante Tecites, né? E começa a fazer um discurso favorável a Agamemnon. A deusa Atena, ela influencia Odisseu, né? Que após ouvir de Agamemnon que estava na hora de voltar para casa, e ele
inflamado pela deusa Atena, enviada pela deusa Hera, começa a fazer um discurso motivador para os gregos, e ele relembra um prodígio que foi visto no momento da partida das naus gregas, que uma serpe com um dorso vermelho, ela sobe numa árvore e mata 8 passarinhos, 8 filhotes, né? Após matar os 8 passarinhos, filhotes, ela vai e mata, a serpe mata a mãe, 9. Aí Calcante, ou Calcas, ele diz que seriam, os 8 filhotes seriam 8 anos e a mãe mais 9. Então, no 10º ano da guerra, a vitória seria dada para os gregos. E após matar os passarinhos, a serpe se petrificou, virou pedra, né? Um sinal de Zeus que aquela promessa não seria derrubada com o tempo. Então, esta mensagem, né, motiva os troianos, os gregos, desculpa, motiva os gregos para a batalha. E Homero, ele aproveita e convoca a musa para cantar os nomes, né, dos principais líderes gregos na guerra de Troia, quantas naus cada um levou e dizer a que cidade pertence ou região da Grécia, né? Às vezes ele conta até ali um breve resumo daquela cidade ou daquele líder. E esse catálogo das naus, ele é bem longo. Após esse catálogo das naus, ele pede a musa novamente para perguntar qual eram os melhores cavalos na guerra de Troia, quem eram os melhores guerreiros gregos, né? Inclusive ele diz que o melhor guerreiro grego é Ajax após a saída de Aquiles, né? Que Aquiles era o melhor de todos e o melhor em tudo. E depois ele passa a dizer quem são os líderes troianos na guerra e de que cidades vieram, né? Porque Troia tinha aliados lutando contra os gregos, né? Na batalha. E Zeus manda a deusa Íris, né? Que é a personificação divina do arco-íris, né? Ela é responsável pela comunicação entre o céu e a terra. Manda a deusa Íris ir até Heitor e passam as orientações para ele ir ao campo de batalha e enfrentar os gregos. E este é o resumo do canto 2 da Ilíada. Este canto ele é muito longo, justamente por causa do extenso catálogo das naus, né? É muito extenso. Tem o nome de muitas lideranças gregas, era uma tropa muito vasta, né? Muito poderosa ali. A tropa que foi enfrentar os troianos.